ficar de pé para nós lermos a Escritura, né? Deus abençoe irmão Luiz, né? Deus abençoe irmão Aires, Deus abençoe vocês, pastor João Mendes, né? Pelo convite também, que nos traz um sentimento, por um lado de alegria, né? Em poder estar aqui novamente com os irmãos e rever cada um de vocês, e por outro lado também nos traz um aperto, né? A gente fica preocupado, né? Ansioso. Mas estamos confiando no grande Espírito Santo do Senhor, né? E nós viemos aqui para ouvir Ele falar. E cremos que Ele irá falar conosco, né? Antes de nós ler a Bíblia, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós nos encontramos aqui. O Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos na Tua casa, à disposição e a disponibilidade para estarmos aqui, Senhor. Ó Deus bendito, e somos agradecidos ao Senhor. Ó Pai, viemos aqui cada um com um propósito, cada um com um pedido, talvez cada um com um desejo e também com um agradecimento. E o Senhor conhece o coração e a alma de cada um dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, e nós pedimos a Ti, Senhor, que mais uma vez o Senhor venha nos ajudar, Pai, e falar conosco através da Tua palavra. Ó Deus bendito, a minha débil voz chega apenas aos ouvidos, mas o Senhor é o Deus que fala com o coração e com a alma das pessoas, Pai. Ó Deus bendito, e nós pedimos ao Senhor, fala conosco, Pai. Ó Deus, dai-nos do alimento espiritual que o Senhor tem, pois nós somos necessitados disto, Senhor. Que o Senhor possa repartir o pão para nós esta noite, uma vez mais, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. Vamos ler 2 Coríntios, né? Conforme foi anunciado, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7 em diante, né? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Está escrito assim: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor possa acrescentar as bênçãos à leitura da Tua palavra. Ó Deus, e que a Tua presença seja notória conosco. Também em Nova Andradina, os irmãos que estão reunidos ali para a reunião, em Dourados também, aonde quer, Senhor, que haja um povo reunido no nome do Senhor. Ó Deus bendito, que o Senhor possa fazer presença, Pai, pois o Senhor tem prometido isto, e o Senhor é um Deus que cumpre cada uma das suas promessas. Nós te agradecemos por esta leitura, e te damos louvor e honra.
Amém. Amém. Poder sentar. Veio comigo, né? Minha esposa, minha mãe, minha filha e meu filho estão ali. Deus abençoe, né? E a igreja que está lá está em reunião, né? Estão tendo culto lá também hoje. E eu trago a saudação deles para vocês recebam, né? Em nome do Senhor Jesus. Então nós lemos aqui uma leitura que o profeta usou para pregar a mensagem possuindo todas as coisas, né? E ele fala sobre Abraão, né? Sobre Abraão, depois que ele lutou em uma guerra, porque ele havia ficado sabendo que Ló havia sido levado cativo, né? Então ele pensou assim, né? Ló também é semente, né? Faz parte também da família. E eu vou lá para libertar ele. Ele não ficou com nenhum sentimento contrário a Ló, né? Abraão. Ele não ficou pensando assim, Ló que escolheu ir lá para Sodoma, né? Agora ele que se vira para lá. Ele não teve esse pensamento e nem esse sentimento acerca de Ló. Quando ele ficou sabendo que Sodoma havia sido invadida e que Ló havia sido levado escravo junto com a sua família, então Abraão não tinha um exército, né? Tinha apenas os servos, os criados. Ele reuniu aquele grupo e foi em busca de trazer Ló de volta, né? Então, o profeta vai falando e ele fala sobre fé. Quando falamos sobre Abraão, nós falamos sobre fé, né? Fé. E parece que, quando a gente fala de Abraão assim, parece que as coisas aconteceram assim na vida de Abraão, né? Quando a gente olha para o passado, dá uma impressão que as coisas parece que eram mais, parece que não tinham tanta coisa, né? E quando a gente olha para nós, vemos a tamanha dificuldade que nós encontramos em nós mesmos. Parece que quando olhamos para Abraão, parece que ele não tinha dificuldade com ele mesmo, né? Mas ele tinha dificuldade. Mas ele não estava olhando para a sua condição. Ele estava olhando para aquele que fez a promessa. Nós também, né? A coisa se torna complicada e difícil quando nós olhamos para nós e vemos que a nossa condição ela é pequena e parece que tem coisa que foge do nosso controle, né? Mas então nós olhamos para cima, como Jesus disse, olhai para cima. Então nós olhamos para cima e vemos que nada está fora do controle de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Então a coisa, nós estávamos pensando assim, talvez até em murmurar. Aí você olha para a graça e você sente vontade de louvar, de agradecer. Vem um sentimento tão grande de gratidão. Você olha para o peso das lutas e provas, mas você olha para o contrapeso da graça, então você vê que você só tem motivos para agradecer. Não é verdade? Dá esse sentimento na gente, né, de gratidão a Deus. E, como disse Paulo, né,
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não é verdade? Portas abertas. A gente agradece muito por portas abertas, né? Mas tem porta que Deus fecha e que é para o nosso bem. Nós agradecemos também pelas portas que Deus fechou. Porque se Ele fecha uma porta, Ele abre uma outra muito melhor. Aquilo às vezes era para poupar nossa vida lá na frente. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Não é verdade? Eu lembro do caso daquela mulher, né? Que aqueles religiosos, aqueles homens, de uma conduta tão direita aos olhos naturais. Quando eles pegaram aquela mulher em pecado e disseram, olha, pela lei de Moisés você deve morrer. Tem que morrer. Você é apedrejado até a morte para cumprir a lei. Mas aí talvez algum deles mesmo, né, falou assim, não, em vez de nós apedrejar ela, de nós já apedrejar ela aqui, vamos fazer o seguinte, vamos levar ela para Jesus, para ver o que Jesus vai falar dela. Ali talvez um plano ali, né? Vamos levar ela para Jesus, né? E eles queriam matar ela. Eles tinham sede de sangue. Eles queriam derramar o sangue dela. Eles queriam matar ela. Mas aí eles levaram ela para Jesus. Eles queriam matar ela e levaram ela para o autor da vida. Eles queriam julgar a causa dela e levaram ela para o maior advogado. Você percebe que até mesmo os inimigos, quem levou ela aos pés de Jesus, foi os seus próprios inimigos. Pegaram ela com intenção de matar, e eles mesmos levaram ela à fonte de perdão. Então você constata que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui. E falando sobre Abraão, nós falamos sobre fé. Encontramos em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento, né? Mas não é uma fé de imaginação. Não. É uma fé real. Esse firme fundamento de que Paulo fala, não é uma fé imaginada, produzida na mente. É uma fé que é produzida na alma. É uma fé sólida. E há dois elementos que regem o homem e a mulher. Portanto, que rege o mundo. Dois elementos. É a fé e a dúvida. A fé e a dúvida. Agora, a dúvida não é apenas duvidar conscientemente da palavra. Não. Muitos duvidam da palavra achando que são crentes. Essa é a dúvida inconsciente. Essa é a perigosa, né? A pessoa acha que ela tem uma fé, mas na verdade a fé dela é na mente, é na imaginação. E a fé, o profeta, na mensagem, a fé é o sexto sentido, e outras mensagens, né? Fala que a fé é o sentido da alma, da nossa alma. Então nós somos guiados por esse sentido. O cristão que nasce de novo, a cristã que nasceu de novo, ela é guiada por este sentido. Ela não é guiado, ele não é guiado pela visão natural, pelos sentidos do corpo, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Não, ele é guiado pelo sentido da alma. Ele também não é guiado pelos sentidos do espírito, da mente. Como o profeta diz aqui na mensagem, véu adentro,
85. Ele diz assim: você, na verdade, tem duas faculdades mentais diferentes. Você tem uma que está na sua cabeça, através do seu cérebro, e a outra opera em seu coração, que é chamada de sua alma. Portanto, seu espírito e sua alma. Agora, muitas vezes eles estão em desacordo. Quando a cabeça parece dizer algo, a alma discute com aquilo se não é correto. Mas quando isso entra na alma, a cabeça parece retroceder, porque o sentido que está lá é mais forte. E os sentidos do espírito, o profeta diz na mensagem A Maior Batalha 74, é a imaginação, a consciência, a memória, o raciocínio e o afeto. Tudo isso você pode ver está relacionado ao nosso cérebro, né? Raciocínio, afeto, imaginação, consciência. E muitas das vezes essa dúvida, a pessoa ela imagina que crê, ela pensa que ela crê em sua consciência, mas ainda não desceu na alma. E muitas vezes encontra-se em dificuldade por isto. Encontra-se em dificuldade. Mas quando aquela fé ancorou na alma, quando a cabeça diz algo, aquela fé sustenta lá dentro. Não. Diz aquele velho corinho, né? Quando ele bate na porta, ouve algo lhe dizer: esta casa é reservada para Deus. Tem aquela âncora que segura, né? E a fé é o sexto sentido. A dúvida, portanto, é como a visão. Se uma pessoa tem visão, ela tem o sentido da visão. Se ela não tem o sentido da visão, ela tem uma deficiência. Ela é cega. Ela tem uma deficiência natural, não é verdade? Do corpo físico. No espírito, da mesma maneira. Tem gente que não tem consciência. Aqueles psicopatas, sociopatas, são pessoas que têm problemas, não possuem esse sentimento. E na fé, o sentido da alma é da mesma maneira. A fé é um sentimento. A dúvida é a ausência de fé. Portanto, a dúvida por si só é uma enfermidade. Assim como a ausência de visão é uma enfermidade, como a ausência de audição é uma enfermidade, a ausência de fé na alma também é uma enfermidade. A pessoa se encontra enferma. E muitas vezes, esse é o problema, né, o perigo. Na mente ela acha que crê. Mas ainda não desceu. Agora, o diabo explora justamente isto. Esses 5 sentidos naturais, esses 5 sentidos do espírito, porque são mais fáceis para serem explorados. Você quer ver um exemplo? Abraão e Sara. Eles não podiam ter filhos quando eles eram novos ainda. Abraão novo, Sara nova, cheios de vida. Eles não podiam ter filhos. Agora imagina depois, com a idade. Agora, Abraão com 100, Sara com 90. Então já tinha um problema da esterilidade, desde jovem. E agora, além desse problema, ainda tem um outro problema, a idade avançada. Se olhasse pela razão humana, se olhasse pelo sentido natural, ou pela razão, ou pela consciência, tudo apontava contra aquela promessa. Mas Abraão não andava por aparência, ele andava baseado na palavra. Portanto, ele não estava olhando para a sua condição. Abraão, mas explica uma coisa, os críticos poderiam dizer, né? Como é que vai ser? Como
como é que Sara vai ficar grávida? Desde quando vocês eram novos, vocês nunca teve filho? E agora, como que vai ser? Abraão só podia dizer, bem, eu tenho uma promessa. Como essa promessa vai se cumprir? Isto é com Deus. Mas eu tenho a promessa e tenho fé que ela irá se cumprir. Irmãos, assim também é conosco. Pare um pouco para pensar como que acontece uma cura. Às vezes enfermidade que os médicos nem mesmo conseguem descobrir o que causou aquilo. É sem explicação. Mas você não entende, eu não entendo como acontece. Como acontecerá uma transformação desses velhos corpos, sobrecarregados de dores, com tantas dificuldades? Como acontecerá uma transformação? Como nós seremos revestidos deste poder sobrenatural? Nós não sabemos, mas nós cremos na promessa de Deus. Nós cremos. E isso é que faz agora a coisa acontecer, né? Como Mombrana foi orar por aquela criança que tinha difteria negra, né? E tinha ido para o coração. E o profeta foi no hospital e orou por aquela criança. E o pai e a mãe da criança ali, a criança já estava em coma. E depois que o Mombrana orou, eles começaram a conversar, a dar risada. E a enfermeira assustou, né? Falou, uai, está com o filho deles morrendo ali, o menino já está em coma, coração batendo cada vez mais devagar. E o profeta disse que ela falou assim, não, ter fé, tudo bem, é bom ter fé, é bom, mas agir dessa maneira, o médico disse que vai morrer. Pegou o exame, está aqui o exame, o gráfico. Aí o pai da criança disse para ela, você está olhando para o gráfico, eu estou olhando para a promessa. Vê, a enfermeira disse, é bom ter fé. Ela pensava que ela tinha fé, né? Pensava. Mas a fé não é só de palavra, né? Não é só falar. Ela é acompanhada também de ação, né? De ação. E para dar um exemplo disso, eu gostaria de ler Lucas capítulo 5, versículo 5. São Lucas capítulo 5, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Vamos falar um pouco de Pedro, né? Ele era um pescador, né? Um profissional da pesca. Pense bem, ele vivia disso, né? Dali que ele tirava o sustento dele, da sua família, pescava ali, vendia os peixes, para ele sobreviver. Ele era um profissional naquilo, ele sabia fazer aquilo. Ele vivia daquilo, ele cresceu pescando. Então, vamos imaginar assim. Ele sabia a lua, a estação que era boa para determinado tipo de peixe. Ele tinha os lugares estratégicos dele para pescar. Talvez o pai dele tinha ensinado para ele, eu tenho um lugarzinho ali que ali é bom de pescar. Tem um outro lugarzinho ali que o meu pai, o seu avô pescava lá, um lugar bom. E ele próprio, com a sua experiência naquilo, vivia daquilo. Você é profissional em alguma coisa. Você vive de alguma coisa, motorista.
seja o que for a sua profissão, né? Pedreiro, mestre de obra, você tem conhecimento do que você está fazendo. Você tem sua maneira de fazer, você tem sua experiência de como fazer. Você é um profissional. Pedro também era na pesca. Mas esse dia não estava sendo muito bom para Pedro, né? Saiu para pescar, foi no melhor lugar dele. Às vezes, cheio de contas para pagar, cheio de coisas para poder fazer, de compromissos para honrar. Tentou ali, não conseguiu, não pegou nada, vamos para outro lugar. Foram e navegaram, às vezes, longe. E jogaram as redes, e puxava nada, jogava e puxava nada, jogava e puxava nada. E isto foi entrando à noite, 8 horas, 9 horas, 10 horas, meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E talvez o desespero batendo. Meu Deus, eu não consegui pegar nada. O que eu vou vender lá? O que vai ser agora? Precisava tanto disto. E tentando a noite inteira e não conseguiu. De repente falou, parece que acabou a esperança. Cansado, esvaído, os braços doendo de remar, de lançar rede, de puxar rede, sem nenhuma recompensa. Tanto esforço, tanto trabalho, para nada. Então veio o desânimo, o cansaço, talvez até o desespero. Não resta mais nada, nós já fomos em todos os pontos e o que resta é voltar para a praia. Vamos voltar para a praia. E talvez passava outros barquinhos ali. Pedro, já conseguiu encher o barco? Não. Eu peguei um monte de peixe aqui. E passava outro, e tudo indo bem para os outros, e a coisa boa para os outros. E parece que para Pedro... O profeta diz assim nessa mensagem, que possuem todas as coisas. Ele diz assim, Abraão estava tendo um tempo difícil no deserto, enquanto que Ló estava tendo um tempo muito fácil em Sodoma. Era governador da cidade, juiz da cidade, rico. Mas Abraão era rico também, ele tinha carneiro, ele tinha cabra, ele tinha boi, ele tinha vaca. Cria isso aí no deserto. Eu passei e vinha vendo as pastagens secas, o gado tudo magro. Agora imagina no deserto. Abraão era tudo isso no deserto. Boi come areia. Então estava tendo um tempo difícil no deserto. Enquanto que Ló estava tendo um tempo de fartura em Sodoma. O que não significa nada, não é, irmãos? Agora muitas pessoas baseiam assim, né? Ló está sendo abençoado. Abraão, alguma coisa ele fez para estar passando por essa crise. Aconteceu com Jó. Quando Jó ia bem, a coisa boa, Jó está sendo abençoado, de repente, agora Jó foi amaldiçoado por Deus. E muitas vezes não é assim, né? E quando Ló estava tendo um tempo bom em Sodoma, de repente veio uma guerra, invadiu ali, pegou eles, levou preso como escravo, tudo que ele tinha, perdeu, os reis pegou tudo, levou tudo embora. Quem que teve que socorrer ele? Aquele que estava no deserto. Agora, quem que estava num tempo fácil e quem que estava num tempo difícil? Agora mudou, né? Ló com filhas iriam ser exploradas de todas as maneiras, com esposa, ele mesmo com corrente em seu pescoço. Abraão podia estar no deserto, mas ele estava livre lá. E outra coisa, ele não estava no deserto sozinho, ele estava no deserto com Deus.
E a Bíblia diz que o deserto floresce quando Deus está. Os lugares secos correm rios. Deserto florescerá. E parece que os outros pescadores estavam tendo um tempo bom, e parece que Pedro estava tendo um tempo difícil. Essa foi, irmãos, imagina, essa foi os primeiros discípulos. Aqui em Lucas 5, né? Então, o primeiro contato ali. Pedro chega na praia, às vezes com um semblante triste, cansado. Todo o trabalho parece que foi em vão, né? Mas tem uma coisa, quando Pedro estava pescando aquela noite toda, Jesus já estava sabendo, ó, tal hora Pedro vai chegar nessa praia, eu tenho que ir lá, que eu tenho que conversar com ele. Naquela hora, Pedro chegou, encostou o barco ali, tirando as redes. Pedro, talvez chegou o comprador dos peixes. Pedro, cadê os peixes? Ó, não tem nada. Mas nada, nem um lambari, vamos dizer, né? Nada, nem um lambari. Mas você foi naquela ceva lá? Fui. Mas você foi na outra? Fui. Diz que fechou a porta, né? Então, Jesus chegou ali, afastou o barco, se vocês lerem lá mais em cima, né? Começou a ensinar. Ensinar, sim. Talvez o mar, a praia, afastou um pouquinho assim o barco. Jesus começou a falar. E aquilo começou a cair na mente de Pedro? Não, no coração. Na alma dele. Ele se encaixou. Igual você, quando você ouviu. Não vem na mente, não. Aquilo encaixou com a sua alma. Você se apegou de tal modo que você poderia dizer: mestre, para quem vamos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Como aquela mulher, eles levaram ela para matar. Jesus disse: ó, quem não tem pecado tira a primeira pedra. Eles saíram, foram. Não restou ninguém a não ser Jesus e a mulher. Jesus disse: mulher, cadê seus acusadores? Não, ninguém. Ninguém te acusa? Não, nem eu. Vá e não peques mais. Acho que aquela mulher pensou: vai? Vai para onde? Eu nunca mais vou ir. Eu quero ficar do lado do Senhor. Para o restante da minha vida, eu vou te seguir. Eu não vou para lugar nenhum, não. Eu quero estar com o Senhor. E ela ficou, né? Ficou. Vai para onde? Vai voltar para os fariseus. Eu queria matar ela. Eu vou ficar com aquele que me deu vida. Vai voltar para onde? Vão voltar para onde? Aqueles que queriam nos trucidar. O salmista disse: se não for o Senhor ao nosso lado, nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? E Jesus ensinando, e quando acabou de falar, disse Simão Pedro: faça-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Talvez alguém possa falar: Pedro, mas quem que é esse homem aí? Uai, ele começou a falar essas palavras, pregar, mas quem que é? Deram uma sondada ali. Jesus. Foi criado por José. Mas José é pescador? Não, carpinteiro. O que um carpinteiro entende de pesca? Ele falou: não, mas eu vou. Ele mandou jogar a rede, eu vou jogar a rede. Mas Pedro, ele é um carpinteiro que apareceu aí pregando. Não é pescador. Você vai acreditar nele? Você é o pescador mais experiente aqui entre nós, Pedro. O mais antigo.
Rapaz, você pescou a noite inteira. Se você não conseguiu pescar, não é porque esse homem está falando para você ir ali, jogar a rede ali, que você vai pescar. Ele falou, não. Respondeu a Jesus, mestre, nós pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O senhor está mandando eu jogar a rede, eu vou jogar a rede. Oh, irmãos, isso aí não é a fé? Isso é fé. Mas nós temos fé quando a coisa está sob nosso controle. Você tem fé. Você segura, você controla, você vai daqui, você vai dali. Fé, 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 muita fé. Aí quando a coisa descontrola, a hora de mostrar a fé. Eu vou voltar nessa mensagem, parágrafo 71. Mensagem veio dentro, 71. A fé cristã é baseada totalmente no descanso. Um cristão não é jogado de cá para lá. Um cristão não corre de um lado para o outro. Um cristão não se exaspera e se encolariza e se preocupa com a coisa. O cristão descansa. Está tudo terminado para o crente no Calvário, irmão. O problema que nós tínhamos foi resolvido no Calvário. Era o problema do pecado que trazia a morte. Cristo solucionou isso no Calvário. Oh, que alegria! Eu fico alegre com isso. Porque era uma coisa que eu não podia resolver, irmão. Eu não podia resolver para mim, você não podia resolver para mim, eu não podia resolver para você. Estava fora do nosso controle. Mas Deus falou, eu vou lá resolver isso aí. É um tipo de Abraão e Ló. Nós éramos dignos de morte, nós éramos escravos do pecado, acorrentados. Mas ele falou, eu vou lá libertar eles. E Pedro falou, mestre, nós pescamos a noite inteira, mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. E eles não precisaram ir longe para buscar a coisa. Eles não precisaram de um equipamento mais moderno. Eles não precisaram de um motor potente, de uma coisa. Quando Deus fala é assim. Afastaram um pouquinho o barco. Cansado. Já tinha tentado tanto, de tantas maneiras diferentes, não tinha conseguido ainda. E jogou a rede ali no lugar. E quando eles fizeram assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Por quê? Ali não era a experiência de Pedro. Ali não eram as forças do braço de Pedro, não era o tanto que ele sabia de pesca, o tanto que ele deixava de saber. Ali era Jesus mostrando para Pedro, você até que sabe fazer, mas eu sei melhor. Você até que é um pescador bom, mas eu sei melhor. Deus sabe melhor. Irmãos, e quando nós lançamos a rede na palavra de Deus, as coisas fluem melhor. E o que aconteceu? Colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes as redes. Não era um monte de peixe pequenininho, era peixe grande mesmo. Grande. Fartura. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. Porque quando Deus abençoa é assim, é abençoada a pessoa e quem está em volta é abençoado também. Vem
ajudar nós, olha o peixe aqui, nós já encheu, nós temos para repartir com vocês. Eles foram lá, foram abençoados com Pedro. Ló foi abençoado por causa de Abraão. Ló tinha morrido para lá. Por diversas vezes, quando os reis invadiram, quando foi para ser destruído, ele intercedeu. Aí chegou os outros barcos e cada um pegou 2 peixinhos, acabou? Não. Fez sinal para os que estavam no outro barco, para que fosse ajudar, e foram. E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Foi um pouquinho. Irmãos, diz assim: pedi com abundância para que o vosso gozo seja completo. Você pedir coisa que você consegue fazer, quando você obtém, você conseguiu. Mas agora você pede o impossível, porque quando você obtém aquilo, você sabe, mas era impossível isso. Então, se é impossível, então é com Deus. Porque as coisas que são impossíveis ao homem, são possíveis a Deus. Nós temos que pedir coisas que são impossíveis aos homens. Nós temos que pedir em abundância, porque o nosso Deus ensinou isto. Qual é de vocês, pais, que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra, pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, sendo homens maus, saber dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará coisas boas. O salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Disse: não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós não podemos esquecer dos benefícios que Ele conquistou para nós no Calvário. Desde o menor ao maior, é tudo nosso. E mandou jogar a rede e o peixe estava lá, né? Encheu os barcos, e foram e encheram os outros barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou, falou: não, aqui é diferente. Ele viu a diferença. Prostrou-se aos pés de Jesus, aí ele reconheceu, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Eu não sou digno. Não sou digno. Agora é a vez de Jesus. Aí Jesus falou: agora, Pedro, agora você abandona tudo isso aí. Agora imagina, né? Talvez Pedro falou: abandona, mas agora que o negócio ficou bom. Agora que a coisa ficou boa, achei que todo dia ia ser desse jeito. Agora aquilo. Agora, Pedro, você larga tudo isso aí, que agora eu vou fazer de você um pescador de homens. Agora, que razão tem de pescar homens? E ele largou, né? Os outros pescadores falaram: amanhã cedinho nós vai lá no lugar onde Pedro pegou aqueles peixes. Lá está o peixe. Foram lá e jogaram a rede, nada. E cadê o pai? Cadê a bênção? Foi com Jesus. Aonde Jesus está, a bênção está. Pode outro lá tentar fazer que não faz. Como mergulhar 7 vezes no Jordão, curando a lepra de Naamã, né? Podia sair dali e o outro mergulhar lá 7 vezes, 14 vezes. Não, foi mais para cá. Não, foi mais para lá. Não, ele mergulhou de frente, ele mergulhou de costas. Não ia resolver. Entende? Não é o local, não é a maneira, é obedecer à palavra. Naamã obedeceu a palavra do profeta e foi curado. Pedro obedeceu a palavra de Jesus e foi abençoado. E nós estamos na mesma condição, obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo a voz do 7º anjo,
por isso somos abençoados. Com a bênção completa. Com a bênção completa. Nós vamos encerrar. Possuem todas as coisas. Parágrafo 60. Irmão, você diz, irmão Brana, eu necessito de cura. Né? Pedro estava precisando de peixe aquele dia. Aí ele teve que pescar. Né? Jesus não falou, não, fica paradinho aqui que eu vou mandar os peixes saindo aqui para fora, você só vai, né? Afasta um pouquinho e joga a rede. Tem que fazer alguma coisa. Né? Entende? Às vezes é uma coisa que não significa nada. Mas é justamente aquilo é que faz o quadro ser diferente. Davi, para poder derrotar Golias, teve que pegar 5 pedrinhas, porque as pedrinhas eram insignificantes para o tamanho de Golias. Ele teve que pegar. Pedro teve que lançar a rede. Precisou lançar 2 vezes, né? Só lançou uma. Quando ele lançou, foi certeira. Atingiu o alvo. Porque ele estava lançando sobre a palavra. Mas ele teve de fazer aquilo. Você diz, eu necessito de cura. O profeta responde, a promessa é sua. É sua. Irmão, do mesmo jeito, isso é segurança. Do mesmo jeito que Jesus falou, Pedro, joga a rede de novo ali. E Pedro puxou essa pesca maravilhosa. Do mesmo modo, isso aqui, a cura é tua. A promessa é tua. Porém, se alguma vez a alcançar, não vai ser muito fácil de possuir. Ué, mas como? Você vai ter que lançar a rede. Talvez você já tentou, e não conseguiu. Você usou sua experiência naquilo. Você fez o melhor que você podia e não conseguiu. Não vai ser fácil. Te asseguro. Tu vai ter que tirar de Satanás. Ele te despoja, ele despoja tua saúde, porém tu tens todos os direitos de ir contra Satanás e dizer-lhe, devolva-me, regresse a mim, eu venho em nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra, eu sou seu herdeiro, devolva a mim. Tu tomaste minha filha, e fizeste com que se misturasse com as coisas que não devia. Tu tomaste meu filho, fizeste com que se misturasse com uma jovem que não lhe pertencia, mas eu o reclamo, são meus. Você reclama de seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, são seus. Eu reclamo a meus filhos, eu reclamo a meu irmão, eu reclamo a minha irmã. Sim, Satanás, tu fizeste com que se fosse da casa de Deus. Tu induziste a que fizesse isso. Porém eu venho agora em busca dele. Eu o reclamo. Oh, irmão, se nós tivéssemos essa atitude, como Abraão foi atrás de Ló, não ficou lá. Ló que escolheu ir para Sodoma mesmo, deixa ele lá. Eu ainda dei uma dica para Ló, Ló não vai para lá.
Não. Tu fizeste com que se fosse, tu induziste, Satanás induz isso. Porém eu venho em busca agora dele e eu reclamo. E eu te pergunto, como sabes tu? Como você sabe? Pois sou herdeiro de todas as coisas. Você é herdeiro de todas as coisas, mas você não tem nada. Nós lemos, né? Como nada tendo, mas possuindo todas as coisas. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela possui todas as coisas. Ela possui tudo. Tem tudo. Precisar de, como precisou, né? Precisar de uma moeda para pagar o imposto. Jesus falou, Pedro, vai lá e pega um peixe lá. A moeda estava lá dentro. Eles não tinham dinheiro, mas tinha Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. A pessoa que tem o Espírito de Cristo vivendo dentro dele, dentro dela, ela tem tudo. Mestre, a comida está pouca, e tem muita gente para comer. Traz aqui. Comeu todo mundo, sobrou. Eu sou o herdeiro de todas as coisas, amém? Elas me são dadas a mim, eu sou herdeiro e posso reclamar tudo que Deus tem prometido. Amém, aí está. Como pode obter você? Será por algo que você possa fazer? Pedro pescou a noite inteira. Não conseguiu, né? Não era por algo que Pedro podia fazer. Não é por algo que eu possa fazer, não, mas eu vou lá, eu vou pregar para ele, eu vou pregar para ela, e ele vai voltar, e ela vai voltar, e eu vou converter eles, e vão... Não é por nada que nós possamos fazer, é o que Deus pode fazer. Pedro pescou a noite inteira e não conseguiu nada, mas quando ele jogou a rede sobre a palavra, ele obteve o resultado. Não é nós, é Deus. Enquanto nós estamos tentando cortar a árvore com o cabo do machado. Muito barulho, por causa de nada, né? E não obtém nenhum resultado. Será que não é por causa disso? Pare e analise consigo mesmo. Será que não é por causa disso que as coisas não estão dando certo, talvez para você? Talvez isso que você está tentando fazer, você está tentando fazer da sua maneira. E Deus não quer que seja da sua maneira, Deus quer que seja da maneira dEle. E que tal se você tirar um pouquinho a sua mão, como diz o hino, você soltar o cabo da nau e pegar o remo, falar, Senhor, a partir de agora eu vou só remar, é o Senhor que vai dar a direção do barco. Quem sabe se você agir assim as coisas vão acontecer, você vai ver a porta abrir. Você fala, mas eu tentei tanto isso por tantos anos, nunca consegui, agora quando eu tirei minha mão parece que a coisa foi. Sim. Quando você tirou sua mão, aí Deus foi e colocou a dele. Não é verdade? Para mostrar para você, para mostrar para mim, que não é eu, não é você, é ele. Davi não foi enfrentar Golias dizendo, não, você vem a mim com espada e vara-pau e eu vou contra você com uma funda e 5 pedras. Não, você vem a mim com espada e vara-pau, mas eu vou contra você no nome do Senhor, Deus dos exércitos. Ele tirou ele de cena. Será por algo, como você pode obter? Será por algo que você possa fazer? Não. Não, Senhor. É o dom imerecido que Deus nos tem dado. Imerecido. E é nosso e nos pertence. Satanás não pode retê-lo. Se você vai contra ele na autoridade da palavra escriturística e com fé para dizer, é minha, solte-a, amém, glória, me agrada isso,
Satanás, solte-a, tu a tiraste de mim, devolva-me agora, porque eu estou dando aviso. Tem um aviso escrito aqui na palavra: o céu e a terra passarão, porém este aviso não passará. Assim sendo, venho a ti com este aviso para declarar-te que o Senhor Jesus Cristo disse, de que tudo que eu pedisse ao Pai em seu nome, Ele me daria. E se digo a este monte que se mova e não duvida em meu coração, mas creio, isto sucederá. Solte-o. Isto lhe faz arrancar, mas não faças arrancar apenas, não apenas arranque de Satanás. O profeta diz: ponha ele para correr, ponha o diabo para correr. Não é nós que temos que fugir do diabo, não, é ele que tem que fugir de nós. Diz a Bíblia: e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ponha ele para correr, ponha ele para correr. Diga: solte-o, porque eu venho com a autoridade, minha não, da Escritura. Sim, Senhor. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus e Pai, há tantos pedidos, e talvez todos eles são diferentes um do outro. O profeta disse, se fosse fazer uma cirurgia, ele queria fazer a cirurgia com o médico que fosse o mais experiente. Então ele dizia: o mais experiente que eu conheço aqui é o Espírito Santo do Senhor. Ó Deus bendito, por mais que nós sejamos bons em alguma coisa, o Senhor ainda assim é melhor do que nós em tudo. Pai, que cada pedido, que cada mão levantada, se alguém tem um pedido, levante as mãos, faça um sinal. Você sabe, propõe em seu coração, como aquela mulher: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu já obterei aquilo que quero. Irmãos, e toque nele, a fé, toque nele, porque está aqui. Basta apenas um toque. Peça pelo seu filho, pela sua filha, por você mesmo, para ele te mudar a sua natureza, para ele curar as tuas enfermidades. Irmão, não fique com medo de pedir para Deus não, porque nosso Deus dá e dá em abundância. Ele quer que você seja feliz. Irmão, se não fosse por isso, ele não tinha vindo aqui sofrer. Se não fosse para te curar, ele não tinha vindo aqui apanhar de chicote. Isaías 53 diz: pelas suas pisaduras nós fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Senhor, concede a cada irmão a bênção que eles vieram buscar, Pai. Tome essas débeis palavras que foram ditas e posicione cada uma delas dentro de cada alma, Senhor. E que estes irmãos e estas irmãs, ao sair por aquelas portas, possam sair olhando para o Senhor, disposta a lançar a rede de novo, não mais sobre nossa própria capacidade, mas sobre a lei, sobre o mandamento do Senhor, sobre a Tua palavra, Pai. Oh Deus, eu preciso de mais também disto, Senhor. Pai, que nós venhamos descansar sobre estas coisas, em o nome do Senhor. Pela palavra escriturística, nós colocamos o diabo para correr. Solte os oprimidos, solte os cativos,
tire suas mãos sujas de enfermidades dos meus irmãos e das minhas irmãs, pois eu venho contra ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos por esta reunião, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.